pergunta é especialmente para você. O que se esconde atrás da inveja? Olha, eu acho que a primeira coisa, né, que todo mundo concorda, é a comparação. E eu estava até falando com o pessoal aqui, mas eu tenho algumas histórias sobre isso. Nós vivemos hoje em dia numa febre de redes sociais, principalmente de Instagram, e a gente sabe que nem tudo aquilo que está no Instagram é o real, sabe? Que aquilo ali é só 10% da vida da pessoa, a pessoa esconde os problemas, tudo isso. E quando a gente fica só fixado numa rede social, a gente esquece que as pessoas têm problemas, que a vida dela não é perfeita. Um caso que eu estava contando aqui pra eles foi que eu fiquei com amor platônico esses meses. E assim, eu falava, poxa, por um ator americano, óbvio, solteiro. Eu vou falar isso, solteiro. Eu falava assim, poxa, essa pessoa, ela tem nem 20 anos e, pô, já é rico e tem milhões de seguidores no Instagram, sabe? Eu tenho 25 e não tenho isso, sabe? Como pode? Eu pensava realmente isso. Como ele teve oportunidades que a gente aqui, por exemplo, não só eu, mas no Brasil, a gente nem pensa. E eu também ficava com raiva das pessoas que estavam em volta dele, principalmente das meninas, que eu ficava assim, poxa, elas estão lá perto dele. Sabe quando eu vou conhecer eles? Nunca. E eu ficava. E esse não é o primeiro caso. Só que em todos os casos que isso me aconteceu, Deus sempre me lembrou de Salmos 73. Que eles, é claro que Deus pode salvar, mas eles estão lá ganhando o mundo. Mas o que está acontecendo com a alma deles? Será que eles não são aquele versículo que diz, olha, estão ganhando o mundo, mas estão perdendo a sua alma? E outra coisa que... E Deus me sarou, tá, gente? É bom dizer isso, deixar claro. E outra coisa que eu acho que está por trás da inveja, no caso de nós cristãos, né, nós sentimos inveja de alguém, a gente olha para as coisas que Deus nos dá e nós desvalorizamos. Aqui na Terra, a gente, como a Renata falou, eu não lembro, a gente às vezes só precisa daquilo mesmo. E também, acho que eu acho que a coisa mais importante que a gente está vendo o tesouro das pessoas aqui na Terra. E se a gente vê o tesouro na Terra, também não é pecado, sendo que se for Deus que liberou, se foi Ele que nos autorizou a ter. Mas a gente esquece que tem um mundo espiritual e que nós, com todas as nossas ações, com a nossa fé, com o nosso arder, né, em servir ao Senhor, nós estamos juntando tesouros celestiais. Sendo que muitas dessas pessoas que eu, no caso, já invejei, elas têm, é claro que Deus pode fazer a obra, sempre citando isso, mas elas têm tesouros físicos, materiais, mas os tesouros espirituais dela, aonde estão? Entendeu? Eu acho que é basicamente o porquê da inveja, é nisso que a inveja ela esconde atrás dela. Fala, Gabriel. Um adendo sobre a comparação, eu botei 3 frases que limitam o que é comparação. Eu não tenho, mas ele tem. Eu, para ser feliz como ele, preciso ter o que ele tem. Ele tem tudo melhor do que eu. E outra coisa que uma palavra também se esconde na questão da inveja é a ambição. A gente não pode deixar de se destacar a ambição, porque Tiago vai dizer assim, ó, a inveja e a ambição, isso cria confusão e egoísmo na nossa vida. Então a gente tem que entender que também a inveja e a ambição estão andando juntas. Porque você acaba se tornando tão ambicioso que você perde o que você tem de precioso. Exatamente. E outra coisa que eu também esqueci que eu queria adendar sobre um exemplo de inveja muito importante na Bíblia que a gente não pode deixar de falar, discutir aqui, sobre José, Gênesis, mais ou menos 37, é isso? Gênesis 37, se você for lá, 36 ou 37, vá lá e confira. José era o favorito do seu pai Jacó. Os irmãos, claro, tiveram inveja. Poxa, eu queria estar no lugar dele. Começou por aí, comparações. Só que Jacó dá uma roupa especial para o seu filho. Não é isso? Dá uma roupa especial para o seu filho. Isso foi o ponto-chave. Aí José teve um sonho, que Deus deu o sonho a ele.
E o José vai contar esse sonho para os irmãos. O que os irmãos fizeram aumentou mais ainda esse ódio dentro deles, essa inveja deles. Cara, ele quer falar isso pra gente, ele é mais novo que eu, ele quer falar isso pra gente. Só que ele vai ver que tacaram ele onde? No buraco e venderam para o povo do Egito. Vai ser escravo do Egito. E a gente também vê propósito de Deus. Então nem sempre, por exemplo, quando a gente é atingido pela inveja, nem sempre é porque a gente tem que entender que também tem propósito de Deus nisso. Porque foi a mesma coisa como Davi. Davi, quando venceu o povo filisteu, Saul ficou, como dizia, bolado, ficou bolado com Saul. Ele ficou bolado com Saul, vou mandar matar. Ele teve inveja. Só que o que aconteceu? Saul se matou, perdeu a coroa. Sim. Então tudo tem um propósito, sabe? Não, assim, fazendo um paralelo do que vocês dois falaram, né? A comparação, ela tá ficando cada vez mais frequente por causa das redes sociais, né? Porque a gente se alimenta, daquilo todos os dias. Então, assim, não tem como você ficar rolando o seu feed diariamente e não se sentir menosprezado, não se sentir menor. Ah, por que eu não tenho aquele corpo? Por que eu não tenho aquele homem? Por que eu não tô namorando ainda? Ou por que não tá acontecendo isso ou aquilo na minha vida? Por que meu ministério não cresceu? E, ao mesmo tempo, se a gente for olhar para a vida de José, ele foi prejudicado pela inveja dos irmãos. Só que muitas vezes, quando a gente passa por circunstâncias ruins, Deus usa aquelas circunstâncias para nos levar para o centro do propósito dele. E, gente, é assim o tempo todo. A gente tem que ver circunstâncias ruins da nossa vida como as possibilidades que Deus está nos dando de crescer, de evoluir, de nos tornarmos pessoas melhores. Então, eu acho que isso é um recado fundamental que a gente tem que ter aqui. Não tenha medo dos invejosos. Não tenha medo do que eles podem fazer com você. Porque, no fim das contas, Deus está sempre olhando. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está vendo o que está acontecendo com a sua vida. Posso fazer um adendo? Pode. Acho que você tá falando. Uma coisa que eu tenho muito pra mim, mesmo nas situações assim que eu passo, ruins, boas, se eu sofro inveja ou se eu já tive esses episódios e Deus me curou, eu acredito assim, e também quero que vocês, né, que estão nos ouvindo, tenham isso, que Deus nunca perde o controle, tá? Nunca perde o controle. Como ele falou, tudo tem um propósito. Ah, se você tem já teve uma inveja, qual o propósito? Pode ser que Deus te cure, como aconteceu comigo. Estou aqui falando para outras pessoas não caírem nisso. José, qual foi o propósito? Deus pegar e engrandecer ele terrivelmente, né? Que foi uma forma que a Bíblia fala, né? Que Deus pode fazer coisas terríveis. E esse terrível não são coisas ruins, terrivelmente grandes. Foi isso que Deus fez na vida de José, na vida de Davi. Então, tudo que a gente passar, tudo que a gente sofrer, tudo vai ter um propósito e nada foge do controle de Deus. É isso aí. É uma questão muito engraçada que a gente sempre escuta essa história, né? É olho grande, a questão do olho grande. Eu sempre pensei assim, cara, será que o olho grande afeta outra pessoa? Só que eu fico pensando, afeta a partir do momento que a pessoa cria olho por você, ela te persegue. Mas a própria palavra vai dizer, orai pelos que te perseguem. Exatamente. Ame os que te perseguem. Então a gente não vai afetar. O olho grande não vai te afetar porque você tem um Deus muito maior na sua vida. Exatamente. Então, como você coloca isso como prioridade, como a gente está falando aqui, como ela falou, ela destacou tudo. É isso. Cara, coloca como foco Jesus. Não tenha medo do que a pessoa está invejando de você. Se está invejando, porque Deus está fazendo. E se ela está invejando, Deus vai tratar nela. Exatamente. Só ore pelo seu irmão.